Graça e paz, povo lindo de Deus. Hoje estava aqui lendo um capítulo, de Salmos. E esse versículo é Salmo 23, versículo 3, me chamou a atenção e eu senti uma vontade de trazer isso aqui, um desejo de trazer. E esse versículo ele fala bem assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E muitas vezes, a gente está meio abalado, frustrado, problemas do dia a dia, tristeza, as pressões, os pesos, as responsabilidades. E aí esse versículo me chamou a atenção, quando o autor diz aqui: refrigera minha alma e guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ele falando para Deus. E às vezes a gente está com vontade de desistir, parar de lutar por causa das frustrações, por causa da tristeza, por causa das pressões. A gente tem vontade de desistir de alguns projetos ali no meio do caminho, Parece que a gente não vai conseguir, parece que a gente não vai chegar ali naquele propósito. E aí a gente, vê o autor aqui pedindo: refrigera minha alma e me guia pela vereda da justiça. E é isso que o Senhor tem prazer em fazer quando a gente pede. Nós precisamos precisamos falar com o Senhor, Porque se você não falar, Ele não sabe. Ele sabe o que você quer, mas você tem que ir falar para Ele, aquilo que você quer. E antigamente, no Antigo Testamento, lá na Antiga Aliança, quando a pessoa estava com problema, quando a pessoa estava sendo perseguida, estava passando por, determinadas situações, e ela precisava de um socorro, o socorro era correr para o altar do Senhor, que ali era o lugar de proteção, naquele altar, quando alguém estava perseguindo aquela pessoa para matar, ele corria para o altar. De repente, as nossas pressões, as nossas frustrações, as nossas tristezas não nos mata fisicamente, mas nos mata espiritualmente, nos mata emocionalmente, E aquilo vai nos abalando, vou usar a palavra, vai nos murchando, Até que a gente morre em determinadas situações. E ali aquelas pessoas corriam para o altar para livrar, a sua vida, para livrar a vida da morte. Ele tocava ali no altar. E hoje existe um outro plano, e esse plano é Jesus Cristo de Nazaré. Sempre quando nos encontramos abalados, frustrados, projetos não realizados, Porque existem vários projetos, de repente nosso projeto familiar, nosso projeto ministerial, Aqui na vida secular, um estudo, um trabalho, qualquer que seja o nosso projeto, nós temos o plano, do altar, o plano de Deus para nos ajudar, que é correr para o altar que é Jesus Cristo de Nazaré, colocar na cruz tudo o que está acontecendo na nossa vida. Nós temos que correr para o altar, que é Jesus Cristo de Nazaré. Correr para a cruz de Jesus, colocar aos pés da cruz, Aquele que sacrificou por nós. Ele está só esperando que a gente corra
ali para ele nos socorrer. E a gente precisa entender que buscar entender, né, que a crise ela não é o fim, as frustrações não é o fim, a tristeza não é o fim. Quando corremos para os braços de Jesus, quando nos agarramos a esse altar, né, quando colocamos nos pés da cruz as nossas frustrações, os nossos dilemas, nos colocando no braço do Senhor e nos agarramos ao altar, aquilo que parecia ser o fim, pode se transformar em um início de restauração. Restauração física, restauração emocional, né, financeira. Cada um tem aí seus problemas para pedir para o Senhor refrigerar a sua alma, né? Quando o escritor diz refrigera minha alma, o que será que ele estava passando? O que será que a alma dele estava passando naquele momento? Então coloque na presença do Senhor, busque, não desanima, não desista. Existe um Deus que cuida de nós e que não quer o fim, não quer ser o fim trágico, fim de situações não realizáveis. Deus é o Deus do impossível e Ele vai te fazer caminhar pela vereda da justiça dEle, por amor ao nome dEle. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te prospere, que o Senhor mude a sua sorte, que o Senhor mude a sua vida. Esse é o desejo do meu coração, em nome de Jesus.